Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renômano J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2 e também da J3. Como sempre, vocês terão a companhia de Elias Falaras, o Barbudinho de Guia apresentação. Comentários dele... A lenda, nosso mito, Mr. Thiago Recruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa noite, boa tarde para todos os nossos queridos ouvintes. Mais um Rinomaru J-League no ar. Tô tudo bem, espero que você também, meu amigo Elias. E vamos lá, que a gente vai falar bastante hoje sobre a Liga Principal do Japão. Tem bastante coisa interessante, como sempre. E, Elias, temos liderança nova. Depois do nosso último programa, aconteceu o que a gente já imaginava, né? O Matida começou, né, a ter dificuldades em manter os resultados e o Cereço aproveitou, né, o vacilo do Sanfrecce Hiroshima, acabou empatando a rodada e é o novo líder da J1 2024 até o prezado momento. Maravilha, Thiago, você disse eu tava bem sim, porque falar um assunto offline, off-topic, né? Conseguir platinar o Star Wars Jedi Survivor. Então, olha aí. É uma alegria imensa, né? E aí, ó, e agora órfão de jogo sem jogo pra jogar, né? Não, esse jogo é muito bom, cara. Dá pra continuar brincando lá, fazendo as coisinhas de boa. Ah, então se dá pra jogar... Ah, não, galera, eu recomendo o Jedi Survivor, tem uns bugzinhos, às vezes o jogo fecha sozinho do nada, assim. Acontece. Mas o jogo é bom, cara. É legal. Eu tava tentando lembrar de cabeça qual que foi o último jogo recente que eu peguei pra platinar, mas assim, na minha cabeça agora deu um... tava platinando o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 3 Remake, terminei, passei um estresse do caramba, negócio de platina é um negócio que eu não recomendo pra galera, tem que ser meio criado pra gostar disso, muita coisa, rejogar muita coisa, ainda mais porque o Resident Evil é um jogo mais curto, né? O Jedi eu acho que é em um final só, você consegue platinar, mas você tem que estar fazendo as side quests e coisas extras. Mas no caso Resident Evil tem que ficar dando vários finais, principalmente o 3 Remake, né, que é um jogo mais curto até demais, e aí você tem que dar final pelo menos 5, 6 vezes e fazer um monte de coisa, speedrun, e aí ficar procurando file, então no final das contas foi um pouquinho estressante, mas platina é assim mesmo, né, quem curte fazer isso aí já tá um pouco acostumado, mas a parte legal é que dá uma puta sobrevida pra um jogo, né, ainda mais hoje que é um jogo... Quando você compra perto do lançamento, você vai pegar full price e é um preço absurdo, né, pra galera que tá. Então, às vezes você atrás de troféu até dá uma vida útil para valer um pouco mais nossa grana, Elias, porque hoje 350 pau, 370, às vezes você vai comprar um jogo, às vezes dividir em 2, 3 vezes aí, é muito salgado, então às vezes tem que fazer valer o dinheirinho, né? Então, galera do videogame está sofrendo aí, já não é de hoje, com os altos preços dos jogos, Elias. Aliás, eu vou fazer uma propaganda gratuita pro Carrefour. Se você fizer o cartão Carrefour, você consegue parcelar em até 20 vezes seus joguinhos, cara. Caramba, 20 vezes? 20 vezes. Aí não tem desculpa, mas você fica preso, né? Você fica 2 anos pagando o jogo lá, mas... É melhor isso do que no teu jogo, mas, né? Se a galera quer fazer de 10 é melhor também. De 10 anos em 10 anos vai pagando o jogo. Infelizmente, às vezes, ou é isso, ou é esperar juntar grana, que a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Foi graças ao cartão Carrefour que eu consegui meu Play 5, né? Dessas 20. Ainda mais que o videogame, até porque agora tá um pouquinho mais barato, mesmo assim tá na casa dos 4K, realmente não tá fácil pra ninguém. Se você é mais fã de PC Gamer, parabéns, você tá economizando uma boa grana, porque realmente tá caro as coisas. Complicado. Thiagão, falando aqui da 7ª rodada rapidinho antes da 8ª, o Sapporo ganhou por 1x0 do Gamba, Verde e Reysol ficaram no 1x1, um dos clássicos aí da J-League, né? Albirex 0, Cereço 1, Kyoto 0, Júbilo 3, nossa senhora, hein? Perder em casa pro Júbilo de goleada é triste. Kobe 1, Marinos 2, Hiroshima 2, Belmare 0, Ural 3, Sagan 0, Frontale 0, Matida 1, Nagoya Vissel 0x0 e o Tóquio ganhou de 2x0 do Kashima Antlers, Thiago. É uma rodada bem legal, bem interessante, com bastante jogos. Este jogo do Júbilo foi bem interessante, né? Essa vitória é acachapante em cima do Sagan. O Cerezo fez a sua vitória importantíssima, né, na pontuação ali junto com a Hiroshima em busca
da titularidade, né? Da titularidade não, né? A primeira posição do campeonato. Um jogo excelente entre o Matias Elba contra o Frontale, ganhou do Frontale mesmo com perdão, eu tô vendo. Não, isso tá certo, tô achando. Por um momento eu falei, caramba, não é possível, né? Mas o Matias Elba venceu para a equipe do Frontale e foi um resultado muito comemorado, né? Uma vitória fora de casa, importantíssima, né? E também o jogo entre o Verde Tokyo e Kashima Antlers, né, a vitória do Verde Tokyo por 2x0 em cima do Kashima, um resultado que foi muito comemorado pela equipe do FC Tokyo e pelos torcedores, que estão esperando um ano mais positivo da equipe, né, vem aí a equipe do FC Tokyo fazendo boas partidas na maioria dos jogos, então é uma equipe que está se destacando bastante, né, e vem tentando se manter o mais próximo possível do topo da tabela. E fora a rodada 7, Elias, no meio de semana a gente teve um jogo que estava atrasado, né? Um jogo ainda pela rodada número 13, por isso que eu fiquei meio perdido aqui na hora da contagem. Foi o jogo entre Marinos e Gamba Osaka, né? O jogo foi adiado lá atrás devido aos compromissos do Marinos na CL naquele momento. E o jogo aconteceu na quarta-feira, dia 10/4, e o jogo foi 2x0 para a equipe do Marinos. O Gamba não entrou lá muito animado para jogar esse jogo no meio da rodada e acabou sendo vencido aí com uma certa facilidade pela equipe do Marinos. Falando em Marinos que joga amanhã pela CL semifinal. Verdade. Contra o Chonbuk. E espero que. Vamos torcer para que a final seja Marinos e Al Hilal, porque caso seja essa mesma final, Marinos já tá no Mundial, né? Lembrando que o Al Hilal já tá classificado pro Mundial, né? Uhum. Então, Marinos mesmo sendo vice da CL herdaria essa vaga aí. É uma observação bem interessante que você fez em questão da possibilidade de encurtar, digamos assim, o caminho para o Mundial, né? E vamos terceiro, eu tava falando sobre a questão da CL, me lembrei uma coisa rapidamente, que eu tava vendo muita galera reclamando no Twitter da quantidade de jogos da CL que não tá tendo transmissão aqui no Brasil, né? Claro, a maioria dos jogos estão passando pela Star Plus, mas sempre apenas com um sinal em inglês, né? Então, a própria ESPN não vem pegando muitos jogos para fazer, né, a questão da narração em português, né, português aqui do Brasil. Só pegando o jogo árabe, 90% do jogo árabe mesmo. Exatamente, então a galera vai fazendo alguma reclamação, fazendo algumas petições aí. Eu não sei sinceramente até que ponto isso pode fazer assim, uma mudança tão rápida, né, a não ser que seja um burburinho muito grande, que a gente sabe que infelizmente nem sempre gera esse burburinho muito grande, né, mas a gente lamenta. Por um lado, eu fico feliz de ter a questão de ter os jogos mesmo se for em inglês, melhor do que nada. Pelo menos dá pra ver, né? Exato, e ver e rever às vezes, né, quando você não consegue ver o jogo ao vivo, depois você vai lá e vê na reprise pelo aplicativo, muito fácil, qualquer momento durante alguns dias. Mas eu entendo a galera que gostaria de ter um pouquinho, né, ter um pouquinho mais dessa aproximação, né, exatamente, de você poder, às vezes, até interagir ali pela rede social, com a galera que está fazendo a narração do jogo, mas eu acho que isso é um projeto mais a longo prazo. A gente sabe de todo o trabalho que é para fazer uma narração em PTBR, né? Então, e todo o trampo que isso dá, e todo o gasto para as emissoras, e às vezes para ela é muito mais cômodo você só pegar o sinal em inglês e retransmitir ali ao vivo no seu aplicativo, não gasta nada, né? Então, a gente tem que entender que negócios, às vezes, nem sempre. Exatamente, nem sempre é como a gente quer, mas pelo menos, né, galera, estamos tendo os jogos aí em inglês, então pelo Star Plus, então é uma facilidade que ajuda bastante, e quem sabe, né, se realmente esse projeto que eu já vi muitas vezes falando, que estão estudando voltar a ter J-League aqui no Brasil e tal, quem sabe isso seja um plano a médio e longo prazo. Eu sinceramente acho que ainda não é nada rentável, nunca deu muito público, né, para a ESPN, por exemplo, fazer esses jogos, então não é à toa que a gente não tem, né, se desse muito retorno, teria, né, eu entendo que a reclamação, mas infelizmente os horários do Japão é muito incompatível com os jogos, né, com o fuso horário brasileiro, então tem toda essa problemática que também dificulta. Eu não gosto, mas eu entendo que é assim que o barco anda, meu amigo Elias Falos. Não passando pano pra eles, mas defendendo assim, é que eu que sou da imprensa sei, né, como é que funciona o esquema. É muito caro de você transmitir ao vivo as partidas, cara. Então tem que ter um bom retorno financeiro, assim, porque senão é prejuízo na certa. Então é mais fácil você fazer uma transmissão ali, só retransmitir o sinal, pega o sinal ali do que você já compra, né?
do que você acabar transmitindo ao vivo e não ter o retorno. Só que a gente vai vendo que cresceu muito a audiência do futebol asiático no Brasil. Tanto que a Copa da Ásia, quando passaram os jogos lá no canal da ESPN, foi um sucesso, né? Teve uma interação enorme com o público, todo jogo teve interação com o público, então é uma coisa que aos poucos aí a gente vai crescendo aí essa audiência do futebol asiático por aqui, né? Porque a gente sabe, né, Thiago, a gente sofre com isso há muitos anos, muito preconceito ainda, o pessoal já vai julgando e tal, né? Então é um caminho longo aí a ser percorrido, mas que já está conseguindo algum certo sucesso, né? E enquanto o Japão não ganhar uma Copa, enquanto uma Coreia, uma Arábia não ganhar uma Copa do Mundo assim, a Ásia sempre vai estar na segunda prateleira ali, não adianta, né? Tem que ter esse salto de evolução aí. E essa segunda prateleira muitas vezes cai muito rápido para a terceira também, né? Porque, por exemplo, você vê hoje um campeonato saudita que tem nomes internacionais mais chamativos, e aí o campeonato fica mais visado, e aí você tem uma procura maior. Eu até acho, Elias, que assim, se o campeonato de seleção já começa a penetrar, né, dentro da grade, já começa a chamar mais atenção, a galera começa a assistir, eu acho que já é um bom começo. Porque eu ainda acho, por mais que tem muita gente que não tenha muito esse fervor por jogos de seleção e tudo mais, eu ainda acho que futebol de seleção é uma coisa que chama muito mais atenção do público, porque é um campeonato curto e tudo mais. Um campeonato de 38 rodadas, 40 rodadas, 34, que é o formato antigo da J-League, que seja a quantidade, eu ainda sempre acho que chama menos atenção, porque a galera, se não vê esse jogo, tem jogo semana que vem. Então, tipo assim, eu ainda acho que por causa de ser campeonatos mais longos, tem ainda esse problema. E aí você vê, a CL é um campeonato curto, mesmo assim ainda não tem adesão do público 100%, por isso que não tem ainda os narradores 100% fazendo isso na televisão, né? Então tudo isso eu acho que quando você começa a ligar um ponto no outro, ainda tá muita coisa engateando. E até por isso, galera, eu falo pra vocês, enquanto a gente não tem ainda a televisão dando mais espaço, os streams dando mais espaço em PTBR, aproveita para prestigiar a galera que faz isso amadoramente, a galera que faz isso como hobby, né, ou portais menores que estão aí no mercado fazendo isso há muito tempo. A gente fala muito aqui, eu falo particularmente da Rádio Mirai, o Elias também conhece, o C. Rodrigues, o trampo que a galera faz, tem um monte de gente aí fazendo web rádio, né, fazendo transmissão de jogos, então tem muita gente trabalhando, até obviamente de graça, né, fazendo isso por amor. Então às vezes eu acho que é uma oportunidade de a galera que gostaria de estar ouvindo alguém falando em português, né, que não seja no Maru, porque a gente não faz jogos, né, é uma chance de você procurar uma web rádio, alguém que faz um trampo sobre esse aí, e você dá um apoio, né, dar um like, né, fazer um comentário positivo para incentivar essa galera fazendo, trabalhando, enquanto isso não chega nesse mainstream que a gente acha que a J-League tem patamar sim, para chegar e fazer um sucesso, como, por exemplo, a gente vê fazendo o Campeonato Saudita, Campeonato da MLS, que a gente entende que são campeonatos muito inferiores até em muitos momentos do que o campeonato japonês, né? Então, se esses campeonatos têm têm visibilidade e são rentáveis em algum momento, então a J-League tem todo a possibilidade de ser um campeonato rentável, só que isso tem que ser trabalhado melhor porque os horários são piores, né? Então a gente tem que levar também isso em consideração. Maravilha, mestre Thiago Cruz, dando uma aula, como sempre, né? Imagina. Estamos ajudando a galera que merece, que faz um trampo legal. Isso aí, também são nossos parceirinhos de guerra e sabemos que também tem as mesmas cicatrizes que a nossa, né? Exatamente. E trabalhar com futebol japonês é muito difícil, galera. Vocês não têm noção quanto é difícil. Complicado. Mas quem teve uma vida difícil, Tiagão, foi a defesa do Shonan Belmari, cara. E quando é que o Shonan... Quando foi a última vez que o Shonan teve vida fácil, Elias? Mas foi tranquilo, porque pelo menos arrancou empate aí no derby de Kanagawa lá em Marinos, né, Tiagão? Exatamente. Bem legal. Não sei porque Cargas da Água, um parquinho de diversão atrás de um gol ali, no gol da esquerda. Você via as criancinhas brincando com os brinquedinhos infláveis lá, não sei se você notou. Sim. Eu fui idiota o suficiente, notei isso. Certo, era algum patrocinador que tava bancando ali o parquinho.
Às vezes eu prestava mais atenção no parquinho do que no jogo, lá vendo as criancinhas fazendo As farra. crianças estavam cagando, andando pro jogo, estavam se divertindo, estavam certo elas mesmo, né? Então é bem É. legal isso, né? Essa questão de ter essas coisas diferentes, né? Coisa que, por exemplo, no Brasil você não consegue ter muito dessa parada, né? No Japão não consegue ter, né? Ter esses patrocinadores, talvez seja um patrocinador mesmo, com brinquedos infláveis, parques de diversão por perto. E isso dá todo um charme especial pra J-League, né, Elias? Uhum. A D-League sempre tem uma surpresa, né? Então, teve mais uma. E nesse Uhum. jogo aí, o Marinos, esse primeiro tempo até saiu barato para a equipe do Belmari, porque o que o Marinos pressionou, atacou, foi para cima, chutou, sufocou a equipe Belmari, né? Esse 1-0 aí que Shogai abriu numa falha defensiva do Belmari, foi até saiu barato, porque a equipe chegou a ter mais de 47% de posse de bola ali, Tiagão. Mas acabou desperdiçando muitas chances, né? O castigo aí veio a cavalo. Naquela famoso típico lance de J-League, né? Todo mundo tentando tirar a bola ali dentro da área, chutava o ar, chutava o adversário. A bola sobrou limpinha pro Hiraoka, que empatou no fim do primeiro tempo para a equipe do Belmari. E o Marinos até conseguiu marcar o segundo gol no começo do segundo tempo, em outra falha grotesca, só que falha da defesa do Belmari. O Nanterri veteranaço foi lá e fez o segundo gol. E depois disso o Marinos começou mais uma blitz, né? Chegou uma pressão ali para cima do adversário. Inclusive a equipe do Belmari teve um jogador expulso, né? O Oia levou o cartão amarelo. Até foi ter que ser revisto no VAR o lance, se tinham derrubado o Anderson Lopes dentro ou fora da área, né? Chegando todo aquele rolo ali. Mas realmente viram que foi fora da área. Mas o jogador, como era o último marcador, acabou sendo expulso, né? Mas mesmo assim o time do Belmário foi guerreiro. E numa falha, nossa senhora, numa falha do goleiro do Marinos, que o William Pop que espalmou a bola no pé ali do adversário, o Fukuda foi lá e empatou o jogo, né? 2-2. Então, foi um jogo bem corrido. O Marinos merecia mais a vitória do que o Belmário, porque atacou muito mais, né? Principalmente no primeiro tempo. Mas a falta de pontaria aí foi um castigo para a equipe do Yokohama. E pra você ver como nem a equipe do Marinos tem tanta vida fácil assim. A equipe do Shonan, claro, tem as limitações que a gente já tá cansado aqui de falar, a galera que acompanha a gente já ouviu muito a gente falar dessa questão, mas é inevitável, né, ver o quanto essa equipe do Shonan Bellmari tem muita força de vontade, né, então a equipe não desistiu, era um jogo que começou, né, um pouquinho igual ali, mas logo no comecinho do segundo tempo, quando sai o gol ali do Taihê, você começa a perceber, claro, a diferença começa a ficar um pouquinho maior, mas mesmo com jogador a menos, né, a equipe do Shinhan conseguiu sair com um empate, e é claro que no final do jogo, esse empate sai muito negativo para a equipe do Marinos, né, Elias? Até tudo bem que dá para dizer que o Marinos estava com o pensamento na CL, joga com a equipe muito modificada e tudo mais, mas de qualquer forma é um ponto que é muito bem-vindo, né, para a equipe de Belmari. E interessante que deu para a gente ver alguns nomes ali um pouquinho diferentes, tudo mais, apesar que eu ainda acho que esse goleiro William Pop aí assim, não é goleiro do tamanho que o Marinos merece, né? E para mim não deveria nem ser reserva dessa equipe, mas é aquilo que tem para hoje. E eu estava até dando uma olhadinha, Elias, teve até digamos um gol diferente, né? Que a gente não está muito lembrado, né? Mas aí o Nan Tae-hee, né? O jogador aí sul-coreano que está na equipe, ele tá exatamente, ele tá na equipe aí do Marinos, né, já faz um tempo já, né, que a gente não tava lembrando muito dele porque ele não jogou a J-League no ano passado, né, ele chegou no meio da temporada, né, jogou ali Machucou, machucou, entrou ali na parte da CL, né, que jogando mais a parte da CL a partir do final do ano, teve alguns joguinhos que ele passou ali no mês 9, mês 10 do ano passado jogando ali a Copa da Liga Japonesa, né, até fez um gol inclusive, né, então não é o primeiro gol dele pela equipe do Marinos, ele fez o primeiro gol ainda no ano passado ali se não me engano foi um jogo da quarta de final,
que entre Marinos e Consultor Sapporo. Mas pela J-League é o primeiro gol aí do Tahir aí como jogador da equipe do Marinos. Ele não estava no plantel, né, que jogou contra o Gamba Osaka, mas estava no jogo que deu a vitória ali para a equipe do Marinos em cima do Viseu Kobe. Um dele, inclusive, foi ele um dos passes para gol, e agora ele balança as redes oficialmente na J-League aí, né, o veteranaço aí, que tem uma carreira longa também, né, passou por diversos clubes, é um jogador bem rodado, né, então, se não me engano ele estava no futebol árabe, se não me engano, ele estava no Al Duhail, se não me engano, jogou no Al Saad, jogou no futebol francês, é realmente um jogador aí que rodou bastante, é um reforço interessante, que pode resolver a médio e curto prazo, então a gente espera que agora aí que ele tem uma consistência maior na equipe aí na J-League, que ele possa ajudar o Marinos, até porque ele é um bom nome para segundo tempo, né, na equipe principal, então eu imagino que ele vai se adequar no passar da competição. Mas, Elisa, ainda vi muita gente falando que, apesar da pontuação, apesar de estar muito bem na CL e tudo mais, muita gente ainda está achando que o Marinos está devendo um pouco na questão da J-League, mas como a equipe está se dividindo com a CL, é extremamente plausível, né, que a equipe não está assim voando baixo, né, não está jogando todos os jogos 100%, porque a grande verdade é que o Marinos não tem um plantel tão inflado assim para tá entre os dois primeiros da J-League e tá pensando em a série, né? Uma coisa ou outra, né? Não tem, nem todo mundo é um Viseu Kobe aí que tem jogador para jogar em mais de uma posição, em um banco muitas vezes estrelado, não é a realidade de todas as equipes, né? Marinos é uma equipe atemporal, né, Tiagão? A gente não sabe o elenco de 2023 ou o elenco de 2011, né, com esses nomes aí. Porque você vê Piomiate, Mizunuma, Nanterri, o próprio... Não, é muito diferente. O próprio Yamamura também, a gente não sabe, a gente tá em 2011 ou 2024, cara. Exato. São jogadores bons pra então duas épocas. De duas épocas diferentes. E uma coisa que você percebe que o Marinos não estava 100% no jogo, porque quando toma um empate, ainda um pouco antes entra jogadores que na teoria não deveriam, né? Por exemplo, no segundo tempo não deveria entrar Anderson Lopes, que deveria ser 100% poupado nesse jogo. Então, assim, o Marinos, o Ian, né? O brasileiro Ian. Então, assim, teve muito jogador que entrou nessa partida que, na verdade, deveria nem estar relacionado, né? Então, você percebe que, pô, o Marinos, ele deu ali uma segurada no seu elenco, mas também não tem elenco também para jogar com uma equipe B e tomou sufoco e acabou tomando empate do Shonan, que se você for colocar tudo isso na ponta do lápis, o Shonan jogou muito bem, jogou com um jogador a menos uma boa parte do segundo tempo, e ainda foi lá e conseguiu um empate, então tá de bom tamanho. Claro, tá longe de ser o importante para se manter na liga, mas está fora da zona de rebaixamento, né, não por questão de pontos, né, por outros fatores de desempate, mas pelo menos cessa uma sequência de 3 derrotas consecutivas, né, então é um ponto, nas últimas 3 rodadas só tomando pancada, e quem sabe o Shonan consiga dar uma semi-respirada aí daqui 2 rodadas. Esse aí o pessoal reclama do Marinos, os Marinos se dividindo com a CL e tudo assim, tá em quinto colocado com 14 pontos, só 4 pontinhos atrás do líder, né? Então, sim. Por mais problemas e coisas, reclamações que tem, o time tá ali disputando, né? Não tem aquela discrepância de diferença de pontos, né? De muita longura aí. Então, o time tá aí, né? E outra... exatamente, tá no começo. E outra coisa, se realmente conseguir passar para uma final e já ter um caminho mais fácil para o Mundial, já tá carimbado, beleza, aí talvez dá pra gente imaginar que o Marinos vire a chave e aí começa a se preocupar mais com a J-League. E outra, né, do jeito que esse campeonato não vou achar nada fora do normal se daqui 20 rodadas o Marinos ser o novo líder, né, as coisas mudarem rapidamente, porque ainda é muito, muito cedo. Eu acho que até lá para rodada 15, rodada 16, tudo é especulação, né? Enquanto não tiver realmente todas as equipes ter jogado todas as cartas na mesa, eu ainda acho que tem muita coisa para mudar, Elias. Tem toda a razão. Como você disse, mudou. Tiagão Matidazel já perdeu em casa para o Viseu Kobe no seu alçapão, né?
É tão desgracento aí para as equipes. O Yamauchi abriu o placar no primeiro tempo, mutou num golaço, né? Belo gol. Fez o 2-0 ali para a equipe do Vissel Kobe. E já nos acréscimos, o Drecevic deu um chute lá. Goleirão nosso, para variar, o pessoal fica falando assim: ah, não, coloca lá, mas dessa vez quem jogou no gol foi o Arai, né? Não foi o nosso querido que jogou. Não foi Isso, o foi nosso agora. querido Maekawa que jogou, né? Então tá perdoado. O Arai acertou um frangão ali do Drecevic, então já ia criticar o Maekawa, mas dessa vez ele não teve culpa porque ele não jogou. E o primeiro gol do seu clube também foi uma falha defensiva, né? Dá pra ter segurado o Yamauchi ali. Foi lá, fez o que quis. Esse primeiro gol. O do Muto era indefensável mesmo. E o Kobe não se intimidou, né, Tiagão? Parecia que o Kobe tava jogando em casa, deu um nó tático aí na equipe do Matida, foi muito bem, tá subindo aí na tabela, né? Teve aquele começo do campeonato esquisito, mas já tá em quarto lugar com 14 pontinhos, né? 2 a mais aí que o nosso querido Matida, que está com 16 na terceira colocação. O Matida, obviamente, uma hora ia infelizmente vir a realidade. A realidade é que o time vai perder pontos, o time às vezes não vai jogar tão bem em casa. Esse foi um jogo onde até a defesa jogou realmente um pouco mal, um pouco assustada. Também, de um lado, o Muto jogando muito bem, né? O Yamauchi, pela ponta esquerda, também muito veloz. Então, as pontas da equipe do Kobe pegaram realmente a equipe de surpresa. Na frente teve ali um Sasaki que jogou muito bem, né? O Daiju Sasaki tem partidas boas, assim, o Daiju Sasaki pra mim é um jogador que tem partidas excelentes e outras partidas de jogador de segunda divisão, assim, então é muito 880, assim, alguns jogos dele, aí vem se destacando, vem se tornando cada vez mais um jogador titular dessa equipe do Kobe, né? Que esse ano, Elias, se você parar a pensar, temos um Vissel Kobe cada vez menos galáctico, né? Tá rodando bem o elenco do Vissel Kobe, né? Então, muitos jogadores estão tendo chances, outros jogadores da base estão subindo, alguns jogadores com nome um pouquinho mais, digamos, pé no chão, né? No nível da J-League, estão tendo oportunidade. Então, você vê um Kobe cada vez mais de grupo, né, do que realmente de estrelas individualizadas ali. Então, e funcionou contra esse jogo. Ainda acho que o Matida tá muito bem no campeonato. O Drecevic, goleiro, um zagueiro interessantíssimo, né, o zagueiro aí, que inclusive foi ele, né, o gol que diminuiu o placar ali para a equipe do Machida Zelva, e uma equipe que quando o seu 4-4-2 funciona é muito perigosa, né? Mas quando é colocada muito aquada contra as cordas ali, a tendência é querer jogar muito no contra-ataque e nesse jogo acabou não funcionando, mas ainda assim teve mais posse de bola do que o Vissel Kobe, né? Chutou mais a gol do que o Vissel Kobe, ainda assim foi uma equipe que buscou o gol, uma Matida, pelo menos, mesmo perdendo de 2-0, uma coisa que eu sempre acho bem interessante, até um certo ponto, é quando a equipe que está perdendo não se intimida em mudar o sistema tático no meio do jogo. Meu Deus, estamos tomando 2, vamos mudar para o sistema de 3 zagueiros para diminuir o problema, né? Para não tomar uma goleada. Não, a equipe manteve o seu esquema tático, fez as mudanças que estava possível, né? Porque o banco do Machida não é nossa, que banco maravilhoso. E ainda conseguiu um time de pressãozinha. Exatamente. Então consegui ali uma pressãozinha e ainda conseguiu diminuir. Ainda o saldo é muito positivo. E a grande realidade é que o Matida vai tentar, enquanto tiver pernas, né, lutar por essa terceira vaga, lutar para ficar entre os 5 primeiros, que acho que está de bom tamanho. A realidade é essa, o sonho de ganhar a J-League realmente, né, foi um sonho, né, maravilhoso ter o Matida durante tanto tempo como líder, mas a realidade é que o Matida não tem plantel, né, para lutar tão facilmente pela selva aí, né, aquela selva de prata aí da J-League, porque realmente é muito difícil o campeonato, que agora está cada vez mais longo e é isso, né? A realidade do futebol é que nem sempre, né, o time pequeno vai conseguir manter tanto tempo o começo maravilhoso aí que o Matida fez. Complicadinho. Tiago, vou dar uma chance pra você. Eu sei que você tá ansioso pra falar sobre isso. Mas fui tomar água, até engasguei. Viu? Conte-nos aí sobre a liderança do Ser Supremo de Kagawa no Cerezão. Engraçado que o jogo que agora carimba, né, o Cerezo como
como titular, é o jogo que o Kagawa nem no banco esteve, né? Então, então pra você indica isso muita coisa. Mas assim, Elias, O cara entendeu a minha ironia na hora, né? exatamente. Eu fui até verificar se o Kagawa pelo menos estava no banco e não estava nessa partida. Foi um jogo bem interessante. Eu acho que de todas as derrotas atuais assim da equipe do Frontale, essa foi uma derrota que eu não vi reclamações, né? Aquele misto ainda de é o fim da era do Toronic, é o fim do Frontale como a gente imaginava e tudo mais, meio que isso é muito louco isso, né, Elias? Porque se você vê, se hoje tem algumas equipes que começam a perder, equipes muito vitoriosas começam a perder, começa-se a ter uma caça às bruxas muito rápida para identificar qual que é o problema e tentar mudar o mais rápido possível. E você vê que o Frontale não tem isso, né? Eles têm problemas, a equipe não é tão forte como era em algumas campeonatos atrás, é uma equipe que tem dificuldades, né, em setores que alguns anos não tinha, e mesmo assim o trabalho do Nick continua, vai ter altos e baixos e a equipe vai mantê-lo até que realmente tenha um bom plano, né, para continuar trabalho vitorioso para manter o Frontale entre as principais equipes do Japão, né? Mas essa derrota não foi nenhum demérito da equipe, foi um jogo muito igual. A equipe do Cereço fez valer o seu mando de campo, como vem fazendo bem nesse campeonato. Teve momentos que o Frontale foi melhor do que a equipe do Cereço, principalmente no segundo tempo. Eu vi uma equipe do Frontale muito mais organizada no meio-campo, muito mais trabalhando, só que encontrou um Cereço que estava muito bem organizado na parte defensiva, né? Funaki, o Funaki não, perdão. O Funaki, o Noborizato, o Maikuma, né? E olha, o Noborizato, ex-Kawasaki Frontale, né? Então, assim, você vê que uma linha bem para a equipe do Cereço. Enquanto isso, você vê o Ienaga que não estava tão bem, mas tinha um Sekou que estava muito bem interessante, o Maxak que está sempre trabalhando muito pela parte centralizada, né? O Erickson na frente tentou bastante, né, o Marcinho também, sempre jogador que aparece bastante pela ponta esquerda. Então, assim, tinha bastantes opções interessantes que fazia esse ataque do Frontale ser um ataque relativamente difícil de ser parado, mas o Cereço conseguiu fazer isso muito bem. O jogo se desenrolou muito igual ali até mais ou menos os 70 minutos do segundo tempo, quando teve um cruzamento ali do Capixaba, erro defensivo, né? O marcador acabou não seguindo o Léo Ceará de perto, isso que o Léo Ceará já tinha mostrado que seria o atacante mais perigoso do Cereço o jogo todo. O Léo Ceará conseguiu ali pegar de cabeça ali e acabou matando o jogo. Os dois goleiros trabalharam muito bem, tanto o goleiro amado aí, né, o Kim Jin-hyun do Thiago Bom Tempo, né, mas também o Jun-Sung Hyun também jogou muito bem, né, o goleiro veteranaço aí do Frontale, mas no final das contas a equipe que foi mais efetiva, né, saiu com a vitória, que foi a equipe do Cereço. Então, pontos importantíssimos para o Cereço alcançar essa primeira colocação, e faz muito tempo que o Cereço vem em busca mesmo de voltar a lutar pelo campeonato. Tinha acontecido um pouco no ano passado, mas acabou perdendo as forças muito rápido, e agora o Cereço 2024, como diz os seus próprios torcedores, estamos cada vez mais, né, maduros, né, e cada vez mais equilibrados para buscar o campeonato e se manter na parte de cima. Eu só acredito vendo, porque o Cereço é uma equipe muito instável, mas vamos ver. Por enquanto, é uma das duas equipes que ainda não sabem o que é derrota no campeonato. Lembrando que só duas equipes não perderam esse ano ainda: Cereço Osaka e Sanfrecce Hiroshima. O resto, todo mundo tem pelo menos uma derrota. Maravilha, Tiagão. E agora eu vou pedir para você comentar mais um pouquinho. Fala aí do clássico. O que aconteceu entre Nagoya Grampus e Júbilo Iwata? Verdade, vamos falar um pouquinho sobre a parte intermediária baixa, né? O Júbilo Iwata, a gente sabe, né? É uma equipe que sempre traz um público muito grande, a galera está bem interessada em saber se o Júbilo vai conseguir se manter na primeira divisão. Por um outro lado, você tem uma equipe do Nagoya Grampus que começou o campeonato bem abaixo daquilo que se esperava e conseguiu aos poucos melhorar o campeonato, tanto que a equipe do Nagoya Grampus, junto com o Cereço, são as únicas equipes que têm nas últimas 5 rodadas pelo menos 4 vitórias. Então, olha como melhorou a equipe do Nagoya Grampus. E pelo outro lado, você tem o Júbilo Iwata, que vinha de uma sequência de 2 derrotas, conseguiu vencer 2 seguidas,
e tinha toda uma expectativa se o Júbilo conseguiria uma terceira vitória consecutiva, se conseguiria pelo menos pontuar, né, pela primeira vez durante 3 rodadas consecutivas, mas mesmo jogando em casa, isso acabou não acontecendo. O jogo começou muito bem, a equipe do Nagoya pressionando muito a intermediária ali da equipe do Jubiluata, que começou realmente um pouco mais defensivo. Isso não é muito normal para o time da casa, mas o Nagoya veio realmente muito interessado em tentar marcar logo no primeiro tempo. Aí o Ken Masui conseguiu fazer um gol ali, ele recebeu a bola aí do Yonemoto, fez a finalização nem foi tão boa, sinceramente, a bola veio, ela chegou a pingar antes do goleiro, e ali teve uma tentativa de disputa dentro da área, mas a bola não pegou em ninguém, mas esse golpe de vista, né, de alguém tentando desviar a bola pingar no chão, foi o suficiente para ter vencido ali o Eiji Kawashima, né, que na minha opinião foi até um pouquinho de falha dele, porque a bola nem foi tão forte assim, mas a bola pingou, mudou um pouquinho a trajetória. O Eiji também acabou pulando um pouquinho antes, isso meio que matou um pouco ali a envergadura do goleirão ex-seleção japonesa, né, de tantas Copas do Mundo. Depois desse lance, a equipe do Nagoya continuou, né, ainda melhor no jogo. No entanto, Elias, o próprio, né, Ken Matsui, que tinha acabado de fazer seu primeiro gol, né, pela camisa do Nagoya Grampus, ele que é um jogador que está na equipe desde o ano passado, né, um jogador jovem, tem 23 anos, está na sua segunda temporada. A primeira temporada ele basicamente jogou 2 jogos, e agora finalmente ele teve a chance de começar muitos jogos como titular, já tem assistência e tudo, não tem assistência, perdão, ele já tinha alguns jogos rodados, bastante tempo rodado, e estava em busca do seu primeiro gol. O seu primeiro gol veio, só que ainda no primeiro tempo ele meio que acabou chegando atrasado no lance, acabou pegando ali o jogador da equipe do Jubiluata e foi expulso direto, né? Então fez o seu primeiro gol pela equipe principal aos 8 minutos e foi expulso pela primeira vez pela equipe do Nagoya aos 43. Depois dessa expulsão o jogo virou um pouco, né, o final de primeiro tempo foi bem nervoso pela equipe do Nagoya, o Júbilo aproveitou, melhorou, começou a aparecer um pouco mais, a linha de meio campo do Júbilo começou a crescer, só que estava assim, tanto o Matheus Peixoto como o Reo Germán, que ainda é o líder, né, da artilharia da J-League, teve um jogo muito ruim, os dois, um jogo para esquecer, sem muitas chances, pegando muito mal na bola, e mesmo tendo um pouco mais de pressão e conseguindo pressionar mais, né, pressionou completamente a equipe do Nagoya no segundo tempo, tanto que o Nagoya não conseguiu fazer um chute a gol no segundo tempo. O jogo foi basicamente todo da equipe do Júbilo na segunda etapa, mas mesmo assim, mesmo tendo mais posse de bola, menos chutando muito mais a gol, a equipe do Júbilo falhou muito na pontaria e infelizmente acabou perdendo o jogo por 1-0, mesmo tendo todas as capacidades, né, nesse jogo. Jogou basicamente mais de um tempo com o jogador a mais, e infelizmente acabou não tendo capacidade, um pouquinho de sorte para sair pelo menos com um empate, mas o Júbilo continua fora da zona de rebaixamento. Eu ainda acho que a gente não está vendo o melhor do Júbilo ainda. Eu ainda acho que a equipe do Júbilo é uma equipe muito a evoluir no campeonato. Eu acho que o Reo Germán, ele precisa de pelo menos mais um companheiro, né, que dê opção ali mais de passe. Não que o Matheus Peixoto não tenha, não seja esse jogador. É um jogador interessante que encaixa bem no estilo do Júbilo. Mas eu ainda acho que os jogadores de meio ali, né, o Fujiwara, o Ehara, né, o Hirakawa, né, o Matsumoto talvez ali também, que eles possam pelo menos auxiliar um pouco mais o ataque para dar mais opção e ter mais jogadores fazendo mais gol, né, pela equipe do Jubiluata, porque se você depender só do Reo Germán, muito o que fazer. Ele já é o líder da artilharia do campeonato, já é um jogador mais marcado, tem sempre 2 jogadores em cima do Reo Germán, que foi basicamente o motivo pelo qual ele foi anulado nesse jogo. Então você precisa ter mais opções, né, para pelo menos usar o Ryo talvez de isca, ou usar outros jogadores de isca, para o Ryo poder ficar um pouco mais livre, e aí voltar a marcar os gols, que vai ser muito importante para fazer a equipe do Jubiluata escapar do rebaixamento. Para mim não vai ser Eiji Kawashima que vai salvar o Júbilo, e não vai ser o Reo Germán que vai salvar o Júbilo, vai ser o conjunto, e esse conjunto tem que ser mais bem trabalhado na parte defensiva, e principalmente na parte ofensiva para fazer mais gols. Tem que funcionar, né? Tem toda a engrenagem aí, tem que funcionar direitinho. Tiagão, antes da gente encerrar o assunto J1, vale a pena a gente comentar do clássico que tivemos, um clássico que não acontecia desde 2008, que é o Derby de Tóquio, né? Verdade. Tóquio e o Verde empataram 2-2, o Verde teve até
lampejos de alegria nessa partida, que no primeiro tempo já vencia por 2-0, né, com gols do Mickey e do Someno, mas o Endo, na etapa final, resolveu jogar água no saqueiro do pessoal lá da Ajinomoto Stadium, da parte verde do estádio, né, Tiagão? Empatou, né, diminuiu no começo do segundo tempo e no último lance lá, os 94 minutos, 93 para 94, empatou e estragou a festa do verde, rapaz. Pois é, né? E mais uma equipe que foi em busca de um resultado quando algumas pessoas poderiam imaginar que o jogo estava resolvido, né? O primeiro tempo do Verde foi muito bom, né? E teve ali ainda o Anzai que foi expulso, né? Pela equipe do Verde ali no finalzinho do primeiro tempo. Não é o Anzai do Kashima, né? O Soma Anzai, né? E que é tão controverso quanto. E aí, mas o segundo tempo do Verde foi muito bom, né? O segundo tempo foi muito bom do UFC Tokyo. No primeiro tempo do Verde foi muito bom, no segundo tempo o Verde estava achando que talvez poderia esperar mais ali o UFC Tokyo vir para frente e jogar no contra-ataque, mas né, o Endo ali estava em um excelente dia, né? E o Keita Endo e conseguiu fazer 2 gols. O último ali foi realmente um gol de alguém que queria demais empatar ali, né? O Nakagawa fez o passe, ele conseguiu fazer uma boa finalização. Um destaque também pro gol do Someno também, né, que fez um belíssimo gol, né, um voleio dentro da área maravilhoso. E o jogo acabou num 2-2, que acabou ficando melhor para a equipe do FC Tokyo, que né, empata um jogo heróico, né, com 1 a menos, contra uma equipe do Verde que mostrou que nem sempre o Rinomaru tá errado, né? O Verde é uma equipe que sabe fazer gols. Mas a equipe do Verde tem muitas dificuldades em evitar não tomar gols também, né? Então, a defesa, ela, por mais que ela tenha um jogo muito interessante e mantém um ritmo muito alto, em algum momento ela faz algum tipo de erro, dá uma colapsada em um jogador de cima defensivo, e isso às vezes acaba fazendo com que o Verde perca pontos que, sinceramente, ele não pode perder, né? Então, o resultado muito legal para quem estava assistindo o jogo, muito legal para quem é torcedor do UFC Tokyo, mas né, muito triste para a equipe do Verde, que mais uma vez estava com a faca e o queijo na mão e infelizmente acabou não conseguindo sair com os 3 pontos, o que pode fazer falta, mas o Verde está fora da zona de rebaixamento, não perde a 5 jogos, né, Elias? Tem que lembrar isso, né? O Verde das últimas 5 rodadas tem 4 empates e 1 vitória, mas assim, desses 4 empates, pelo menos 2 deles poderiam ser 2 vitórias, né? Então o Verde poderia ter pelo menos 6 pontos a mais, né? E hoje, 6 pontos a mais colocaria o Verde facilmente entre as 10 melhores equipes do campeonato. Então são pontos que podem fazer falta lá na frente. Ainda acho que o Verde, assim como o Júbilo, são 2 equipes que têm muito melhorar durante o campeonato, e eu acho que se o Verde conseguisse mais uma pecinha de reposição para esse meio campo, né, talvez um volante, talvez um zagueiro, que seria interessantíssimo, talvez até um goleiro, né, eu gosto muito do Matheus Vidotto, ex-banco do Corinthians aqui no Brasil e tudo mais, teve um goleiro muito importante para a campanha do ano passado do Verde, mas ainda falta para mim ainda uma pecinha melhorzinha nesse sistema defensivo para ajudar a equipe a segurar um pouco mais resultados, porque o Verde segurar alguns 1-0 que eles conseguem fazer, eu acho que já é o suficiente para o Verde espantar o quanto antes o medo do rebaixamento e focar, né, em estruturar essa equipe para se manter na primeira divisão. Não querendo ser pessimista, mas foi assim que o Coxa caiu ano passado, cara. Ele jogava bem no primeiro tempo, mas a partir da metade do segundo tempo o time morria, cansava, não conseguia segurar resultado, tomava empate no final, tomava virada no final e acabou sucumbindo, né? Eu tô vendo esse mesmo filme aí pra equipe do Verde, mas espero que dê tempo de recuperar. Tempo provavelmente vai ter e muito, porque o campeonato é muito longo, a gente sabe. Mas, Elisa, uma coisa é verdade, né? Bons ataques fazem lances memoráveis, como o gol do Someno e tudo mais, ali meio campo pra frente, pô, muito legal, nossa, equipe muito ofensiva, mas é uma defesa boa que mantém times da primeira divisão, né, eu não lembro de ter muitos relatos de equipes que têm piores defesas e conseguem se manter na primeira divisão, né, então a fórmula de começar a equipe de trás para frente, eu acho que é sempre relevante para a equipe que quer se manter, né, durante bom tempo, né? Eu acho que a ideia do Verde, diferente de algumas equipes que vêm
e a gente sabe que o momento vai acabar voltando para a segunda divisão, mas eu acho que o projeto do Verde é voltar para J1 e nunca mais sair dela, né? Então é um projeto que deveria ser pensado mais a longo prazo. Eu espero que seja um projeto pensado a longo prazo, porque a demora que teve pra gente poder ver o Verde de volta na primeira divisão, que olha, voltando com jogadores interessantíssimos, né? Tem Someno, né? Tem outro jogador, Saito, né? Inami, tem Miki, tem jogadores interessantíssimos, tem batedor de falta, tem, né, jogador que sabe bater de fora da área, tem jogador que sabe se defender muito bem, tem laterais que sabem atacar e defender. Então, assim, é uma equipe com muitas peças interessantes. Então, eu acho que o Verde ele merece se manter na primeira divisão, pelo menos por tudo que ele vem mostrando aí nessas 8 primeiras rodadas. Tem toda a razão. Passar aqui a classificação pra galerinha, Tiagão. O líder é o Cereço Osaka com 18 pontinhos, seguido do Hiroshima em segundo com 16. O Hiroshima famoso come quieto, né? Uhum. Em terceiro aí temos o Matira Zelvia com 16. Lembrando que o primeiro e o segundo colocado vão direto pra CL. O terceiro vai ali para aquela famosa segundinha ali da CL, né? Caindo no momento o Kyoto com 6 pontinhos, em 18º. 19º com Sadori Sapporo com 5 pontinhos apenas. Lanterninha o Sagatos com apenas 4, né? Eu esqueci de passar aqui alguns resultados da rodada, que o Rei Sol ganhou de 1-0 do Urawa. O Albirex e o Sapporo ficaram no 1-1. O Avispinha empatou com o Hiroshima em 1-1. O Kashima ganhou do Kyoto em 1-0. E o Gamba Osaka bateu o Sagan pelo placar de 2-1, Thiagão. Bora pra G2 ou mais uma coisinha? Bora lá pra J2, vacilo, né, da equipe do Hiroshima, né? Tudo bem, jogou fora de casa, mas tinha condições de ganhar da Vispinha, né? Então, mais uma vez, a Vispinha ajudando as minhas equipes, mas era pro São Freitas ter ganhado essa partida e ser o líder, porque na teoria é a equipe mais preparada para isso no momento aí desses 3 primeiros colocados. Maravilha. E na J2 aconteceu o que eu falei que ia acontecer, né? Você zicou a equipe do Fadiano Caio. Ok, né? Sabia que ia sobrar pra mim. Você quer dar um puta dado importante assim, não, você zicou. Já são 4 jogos sem vitória, uma derrotinha e 3 empates, né? E o time despencou ali para a terceira colocação. Aí os resultados dessa rodada são os seguintes: Vegalta 2, Montedio 0, Mito 2, Totig 2, F1 8-1, Nagasaki 6, Tokushima 1, Iwaki 2, novo líder Shimizu 3, RM2, Kagoshima 2, Bobits 0, Fadiano 0, olha aí, Yokohama 2, Fujieda 0, chupa bom tempo, e Renault Yamaguchi 4, Zaspa 0, Hiroasu Kumamoto e Kofu ficaram no 3-3. Como é que ficou na tabela nesse momento, galerinha? Shimizu líder, novo líder do campeonato, 22 pontinhos. Em segundo, Nagasaki com 21. Times que sobem direto, né? Aí é o pessoal do playoff. Fadiano Okayama, que o Thiagão zicou, 19 pontos em terceiro. Yokohama em quarto com 18. Quinto, Vegalta 17. E sexto, Renault Yamaguchi com 15. Caindo no momento, Fujieda foi só por tempo pro Japão que o time caiu na desgraça. Impressionante. Sem comentário, né? Desce no o Zaspa aí com 6 pontinhos. E na lanterninha, o Kushima Vortex com apenas 5 pontinhos. Mr. Thiago Bom Tempo e Mr. Thiago Recruz zicando os times, né? E o Bom Tempo zicando em loco ainda, hein? Olha, Elias, vou te falar agora pra você. O Fagano Kama empatou em 2-2 com o Ehime. Né, o Ehime que até 2 temporadas atrás, né, a gente nem citava o Ehime, né? Você vai falar que eu que ziquei os caras. Eu tava. Toda vez que eu tava olhando aqui, eu fiquei olhando aqui os últimos colocados, eu vi o símbolo. E aí tem horas, cara, que eu apago na memória essas benditas atualizações de logotipo. E que logo horrível esse do Kutsatsukuma, né? E do Tokushima também, que é o último colocado também, um loguinho muito do sem vergonha.
E muito, muito triste. Elias, eu ainda acho que a Era tão bonito o J2. antigo, do Kushima era tão bonito, cara, o Sim, antigo. sim, sim. O do Satsuguma poderia não ser lindo e maravilhoso, mas era muito único. Né? Eu acho que é a melhor palavra que eu acho. Né? Não, você não via nenhum time no lugar do mundo uma equipe com um logo como era do Tokushima e principalmente do Kusatsu. Né? Não via quase nenhuma de equipe nenhuma com um logo tipo naquele style, naquele estilo e tudo mais. Agora, assim, se você tirar o logo e você falar que é uma equipe, sei lá, você pode falar de qualquer campeonato aí. Ah, é um time da Suécia. O nego vai comprar, É. entendeu? Vai falar, ô, o Tokushima, isso aqui é uma equipe da segunda divisão da Holanda. Nego, tá bom. Uhum. Entendeu? É. Entendeu? Não é tudo Pô, genericaço, cara. É muito triste, cara. o, Muito feio, e muito o, feio. e o, e o dos Aspas, o antigo, era tão legal, naquele dragão. Uhum, Tinha toda uma identificação oriental da cidade, né? Com a boquinha do dragão abertinha, segurando a bola. Aí exato. os gases das reservas de água natural lá, né? Das termas, né, cara? Uma Diz pena. tudo, diz tanto do local, né, cara? Do local, cara, né? É mais que Uhum. futebol, né? Essa porra, né? As cores, Enfim, né? Cores raras de se usar, assim. virou a mesma coisa, assim, de que todo o resto, cara, é muito triste. Aí eu acho que logo, logo o Mito Holy Hulk vai pra esse buraco. Quem mais? O Blabbit provavelmente uma hora vai pra esse buraco. Eu não sei como o Jeff ainda não fez mudança também dessa questão. Olha, ele é uma pena, viu? Porque realmente alguns logos muito legais aí que essas novas identidades visuais vêm para estragar muita coisa. Campeonato ainda tem muita coisa pela frente, Elias. Temos 10 rodadas completadas, né? Mas ainda tem muito jogo para acontecer. Eu ainda acho que esse top 6 vai mudar muito de dono ainda. Ainda vejo um Cofo buscando o seu melhor jogo. Perdeu para o líder, mas perdeu por com 2 rodadas atrás por uma pontuação muito pequena. Tá fora desse top 6 porque empatou com o seu querido Rossi Kumamoto, né, em um jogo com 6 gols. E o próprio Blaubitz, né, vem cada vez mais sendo uma equipe chata, vem sempre ele batendo na porta dos 6 primeiros colocados. Então acho que são equipes que poderiam uma hora comparecer. Mas se você parar a pensar, né, Elias, todo mundo que venceu nessa rodada tá entre os 6 primeiros colocados, né? Então a constância ainda faz toda a diferença, né? Só o Fagio Nakayama que infelizmente aí acabou caindo na minha mandinga e não venceu. Mas a próxima rodada aí enfrenta o Ross Kumamoto e pode ser que vença, pode ser que perca, então que faça um bom jogo já que vai jogar em casa para conseguir se manter. E ainda assim no topo da tabela ainda, Elias, os 2 primeiros colocados têm jogos muito complicados, né? Porque o Shimizu vai enfrentar a equipe do Vegato Sendai, o Shimizu vai jogar em casa nessa partida, e a equipe do Vivari Nagasaki, que eu estou torcendo muito que volte à primeira divisão, vai enfrentar também jogando em casa a equipe do Yokohama FC. Ou seja, se Vegato Sendai e Yokohama fizerem ali um rebuliço no meio da rodada, pode ser que esse xadrez aí entre os 6 primeiros colocados e as vagas diretas já mudem para as próximas rodadas. Eu espero que aconteça o caos e cada vez fica mais legal de a gente acompanhar a segunda divisão também. Maravilha, Tiagão. Mais alguma coisinha aí? Podemos para J3, rapaz. Bora lá, vamos lá. A J3, que tivemos os seguintes resultados. Gamihara 1, Fukushima 0, Nara 2, Matsumoto 2, Fanraure 0, Imabari 1, Grudia 0, Osaka 1, Omiya 1, Azul Claro 1. Inclusive, nossa amiga Thaís esteve presente nesse jogo, Tiagão, lá no NAC5. Olha aí que legal. Um abraço pra você, minha querida. Muito ouvinte do Rio no Maru, né? Amiga do Bom Tempo também. Uhum. Super gente boa. Muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando a gente diretamente do Japão. Forte abraço a todos vocês. Cataler 2, Garnari 0. Swaggin 3, Yokohama 1. Iravans e Kawatamaré ficaram no 1. Gifu 1, Tegebaharu 2. Ryukyu 3, Nagano Parceiro 3. Não foi a semana de Mister e Thiago Henrique Cruz com seus times esdrúxulos, né? O líder o líder é o Omiya com 21 pontos, seguindo por Azul Claro em segundo.
equipes que subiriam direto. Imabari com 20 pontinhos, Osaka com 19, Gifu com 18, Sagamihara com 16, lutam ali pelo playoff. Serão rebaixados no momento Tamaré e Fangrauri. Eu não resisto, né? Tem que usar o Thiagão de alguma forma, cara. Impressionante. O campeonato ainda muito no começo, tem bastante coisa para acontecer. Eu ainda vou repetir isso durante uma boa parte ainda desses primeiros meses. O Mia fazendo a sua obrigação, legal, bacana, e vamos ver quem consegue se manter nessa segunda e terceira colocação, apesar que eu ainda acho que tem uma certa má vontade da equipe de Osaka. A parte de baixo da tabela, Elias, que me deixa um pouco preocupado, né? Porque você vê um começo de campeonato muito ruim do Van Haur Hachinori, são 2 derrotas consecutivas. Tem muitas equipes que estão com muitos jogos ruins consecutivos, né? Mas, comparado aos últimos anos, o Katamatare Sanuki caiu bastante de produção. Você vê que é uma equipe que tem dificuldades em manter seu elenco e não consegue manter um padrão de futebol de um campeonato para o outro. O Ura Morioka, que é uma equipe que já chegou a bater na porta da segunda divisão, já chegou a ser uma equipe que já mostrou um pouco mais de interesse em ganhar o campeonato. Também um começo de campeonato muito ruim. Tem 2 vitórias nesses últimos 5 jogos, mas com 3 derrotas. Apesar das vitórias, o Glamurok é uma das equipes que mais toma gol no campeonato, né? Ainda não é a pior defesa, né? Porque a pior defesa do campeonato é a equipe do Kanazawa, que é o melhor ataque da competição e ao mesmo tempo a pior defesa da competição, né? Tem um saldo de 0, porque fez 20 gols e tomou 20 gols, né? Mas ainda está lá na parte de cima da tabela, mas na parte de baixo da tabela você vê equipes que realmente estão com dificuldade de fazer gols, né? A equipe do Van Haur Hachinori é o pior ataque da competição, né? E é uma das defesas intermediárias para ruim, mas tem dificuldade de fazer gols. O Kamata Maré tem um pouco de dificuldade de fazer gols, mas é uma equipe que toma muitos gols, e o Guru também nesse mesmo caminho, tá facilmente entre os top 5 piores vezes do campeonato aqui do Guru Morioka, que era uma equipe que deveria estar um pouco melhor, né? Então esses 3 últimos colocados do campeonato me deixam um pouco preocupado aí com o trabalho dessas equipes. Em outra partida, Elias, o nosso Yokohama, né, em 14º, 2 derrotas consecutivas também, mas é uma equipe que vem mantendo os seus spots de jogadores de um ano para o outro, apesar de umas mudanças, então vem com uma equipe um pouquinho mais organizada para esse ano, o que eu fico muito feliz. E a parte ruim do campeonato para mim é o Matsumoto apenas em 13º, das últimas 5 partidas é apenas uma vitória, inclusive em cima do Glamurioka, depois foi só empate e derrota, então o Matsumoto, que para mim deveria ser a equipe que junto com o Mia tinha a obrigação de lutar pela essa parte de cima do campeonato e pelo acesso, vem sendo uma decepção. E Nagano parceiro, né? A minha piada interna aí, né? Mas realmente Nagano mais um ano com as mesmas dificuldades de sempre. Complicado. Thiagão, dando uma pinceladinha aqui na JFL nessa 6ª rodada, e tivemos resultadinhos, ó. O Honda meteu 3-0 no Minebeia, o Sony Sendai perdeu pro Kochi United por 2-0, Totig 3, Suroyasu Brewbreca 1, Hilux Chica 2, Mariasu Kazaki 0, Aimira Omori e Veritemi ficaram no 1-1, Verspa 8 2, Tiamo Hirakata 3, Atlético Suzuka 0, Criação Shinjuku 0, Yokogawa Musashi no 1, Okinawa SV 1. E a tabelinha de classificação ficou assim: Kochi United líder com 18 pontinhos, bela sequência aí de 6 jogos, 6 vitórias. Aliás, o time que tá invicto no campeonato, né? Foram 6 partidas, 6 vitórias, mais 12 de saldo, né? 18 pontinhos, está muito bem, obrigado. Em segundo lugar, o Okinawa com 12 pontinhos ali, saldo de mais 6, né? E para variar, o Thiagão, incrível, né? Como o Thiagão ele tem o dom, né, de ferrar tudo. Em penúltimo lugar, o Criação Shinjuku com 5 pontos e menos 8 de saldo. E o Brewbreco, e na lanterna, o Brewbreco Oreiaço, apenas 3 pontinhos e menos 5 de saldo. Olha, o Thiagão ele não sei explicar, cara, é um cemitério ambulante.
Eu vou pedir bom tempo, por favor, jogar uma moedinha em algum poço ali pra mim, acender um incenso, colocar meu nome ali, né, em algum templo ali shintoísta ali, porque realmente a situação não tá nada boa para as equipes que eu gosto. Eu não tenho nem como me defender dessa rodada que realmente não foi a mesma. Mas calma, Elias, calma, o campeonato ainda é muito longo. Elias, só para passar para a galera, a rodada número 9, né, de Liga não para, apesar que também, né, vale ressaltar que começou, né, o pré-olímpico, né, a gente fez aí no último Renomaru sobre J-League, né, falamos sobre a convocação do pré-olímpico e todo o trabalho que vai ser, né, para essa equipe conseguir chegar nos Jogos Olímpicos. Se você perdeu, por favor, volte ali para o Renomaru anterior antes desse, que a gente falou sobre seleção japonesa e também sobre esse assunto, mas a J-League não para, obviamente, e temos jogos agora no próximo final de semana, mais um dia com jogos bem interessantes, com ótimos horários para todo mundo assistir. A rodada acontece no sábado, dia 20, e também no domingo, dia 21, com jogos às 2, às 3 e às 4 da manhã. E como a gente sempre fala, espere mais ou menos até mais ou menos quarta, quinta-feira, quando sai a escalação dos jogos que vão passar, né, pelo canal oficial do YouTube, e também os jogos que são sempre retransmitidos aí pelas rádios e web rádios afins e outros lugarzinhos de X-Sparrows que a gente já também tá cansado de saber. Elias, tem bastante liga no final de semana, um excelente programa aí pra gente poder ter atualizado a galera para ficar pronta para mais uma rodada de J-League. Muito obrigado, meu querido, uma excelente semana, tamo junto e até o próximo Rinomaru Podcast. Só para encerrar o programa, como eu sempre falo, galerinha, esquece balada, esquece bar, fim de semana, quer deixar a tua mãe feliz, fica em casa vendo J-League que você ganha muito mais, você não gasta com bebida cara, você não tem desilusão amorosa, fica de boa ali, no máximo você vai se aborrecer com o teu time, se você torcer pro mesmo time que o Thiagão, você vai ficar aborrecido mesmo, né, mas é um rolê muito melhor, é isso que eu tinha pra falar, e galerinha, por favor, não esqueça de dar o likezinho, joinha, que é muito importante para nós. E nos acompanhe também no Instagram, que o nosso Instagram aí tá bombando com muito conteúdo bacana, diferenciado. Beleza, Thiagão? É isso aí, Elias. Ótimas dicas e com certeza acompanhar os mesmos times que eu é sempre uma emoção a mais. Tamo junto até semana que vem. É isso aí, galerinha. Até a semana que vem. Um abraço e Renomaru! Levando o futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até! Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara!